Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Você que é ouvinte aqui do 15 Minutos tem um valor especial para assinar a Gazeta, hein? Apenas 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura do jornal você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos e, claro, também apoia o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses é o preço especial para você, ouvinte do 15 Minutos, assinar a Gazeta do Povo. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. O país todo assistiu às imagens desta quarta-feira em Sobral, no Ceará, no caso em que o senador licenciado Cid Gomes, do PDT, levou um tiro ao tentar entrar dirigindo uma retroescavadeira em um quartel que estava tomado por policiais amotinados. O fato é que por trás desse caso, que foi assustador até, tá a mobilização de PMs cearenses por melhores salários. Uma reclamação que não se restringe ao Ceará. Policiais de outros estados do país estão passando pelo mesmo processo. Acontece que, por exemplo, no caso da Polícia Militar, a legislação a gente sabe que proíbe movimentos grevistas. Essa situação complexa é o tema desse episódio aqui do 15 Minutos. Para conversar sobre isso, eu chamei a editora Júlia Fontes, ela que produziu matéria sobre o tema na Gazeta do Povo, para explicar tudo que envolve este assunto. Júlia, vamos começar com a situação do próprio Ceará, Até porque muitas informações circularam, imagens, enfim. Qual que é a origem de toda essa crise que culminou com o tiro levado pelo senador Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes, o ex-candidato à presidência da República? O que está acontecendo no Ceará, Júlia? Existe a reivindicação, dos policiais por melhores salários e o argumento da categoria, eu conversei com um representante da associação que reúne essas entidades representativas de policiais militares, chama ANERB. E essa associação, diz que o problema principal ali, segundo eles, foi a falta de diálogo. Então não houve, policiais e governo não chegaram a um meio termo, a um acordo. E aí houve aquela paralisação em que um quartel estava sendo ocupado por policiais e pessoas que se diziam, pelo menos, mulheres de policiais. E aí o senador foi lá se meter na história e avisou disse, ele fez um discurso dizendo, olha, vocês têm 5 minutos para sair daí. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos. Nenhuma mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. E eles não saíram, e daí ele foi o episódio todo da retroescavadeira. E uma coisa importante dizer, isso foi em Sobral, no interior do Ceará, que é inclusive o berço político da família Ferreira Gomes, do Cid, do Ciro e do Ivo, que também é irmão deles, foi prefeito, se não me engano, é prefeito de Sobral agora. Também toda a política por lá, Toda a política por lá, exatamente. Então, é o território deles, digamos assim, E antes desse episódio, policiais passaram pela cidade mandando as pessoas fecharem o comércio, Sim. E chama a atenção também no vídeo que os manifestantes estão todos encapuzados. Então, é meio esquisito a gente ver a polícia escondendo o rosto, Pois é. É uma situação bastante complexa, assim, Porque ao mesmo tempo que o senador não podia, em hipótese alguma, ter jogado uma retroescavadeira em cima dos manifestantes, os tiros que ele levou claramente foram pra matar, Claro. Ele tá vivo por sorte, assim. Ele levou um tiro, acabou pegando meio que no ombro, um dos tiros, e foi levado para um hospital, para Santa Casa, depois foi para outro hospital, Hospital do Coração. Ele até agradeceu depois o atendimento lá no Hospital do Coração, porque ele não corre mais risco de vida e não está mais na UTI. Que salvaram minha vida. Eu quero agradecer a toda a equipe do Hospital do Coração de Sobral, que não deixa nada a dever a nenhum outro hospital do mundo.
já foi transferido Sim, para um quarto. o né? que é até surpreendente, né? Se a gente vê as imagens, né? Ele Sim. com a camisa toda ensanguentada, foi bastante sério. Outro detalhe também em relação a isso, né? Antes de todo o episódio aí, das imagens chocantes, né? Da tentativa de invasão, a primeira imagem chocante, passar por cima das pessoas com uma retroescavadeira, e aí o tiro que ele leva, antes disso ele gravou um vídeo avisando que estava indo para Sobral, né? Porque ele falava das pessoas que deveriam garantir a segurança, no caso os policiais que estavam no movimento, estavam amotinados. Estou chocado aqui ao ver cenas de quem devia dar segurança para o povo, está promovendo a insegurança, promovendo a desordem, e isso eu não consigo me conformar com isso. E quero pedir a cada irmão, cada irmã sobralense do bem, que não se conforma, que está indignado com essa situação, para me esperar no aeroporto. Eu estarei chegando às 16 horas e vamos... E aí ele passa, tem um outro vídeo que circulou também, até está disponível num vídeo sobre o tema que nós publicamos aqui na Gazeta do Povo, em que ele passa na retroescavadeira com outras pessoas, com um megafone anunciando para o comércio reabrir as portas, falando, reabram as portas, porque nós viemos aqui garantir segurança, enfim. Mas que a senhora faça preta que nós viemos aqui garantir a paz. Isso momentos antes de acontecer o episódio lá dos tiros, né? O melhor estilo coronel, né? É o que pareceu. Cheguei e resolvi tudo, né? Por isso que, como a gente falou, os dois lados aí dessa coisa é tudo muito confuso, né? Muito complexa a situação Sim. mesmo, né? Um senador achar que vai resolver na marra a situação e, ao mesmo tempo, um absurdo, claro, policiais contra a lei fazendo um motim, uma greve e atirando no senador. E né? essa característica de tentar resolver na marra, assim, é o DNA da família Ferreira Gomes, né? É. Então, o Cid tem outros casos de quando ele era governador do Ceará, de responder seguidores de forma chula. O irmão dele, o Ivo Gomes, também. O Ciro tem todos os casos que a gente conhece, né? Porque Sim. como ele foi candidato à presidência, a gente sabe mais, né? Esses casos são justamente expostos, são o calcanhar de Aquiles deles, Claro. né? Quando o Em Ciro toda se a campanha, candidata à né? presidência, toda a campanha vai aparecer os casos de destempero e tudo isso, né? Eles Pois é. brigando, rasgando. Tem imagem do Ciro rasgando cartaz, mas realmente uma retroescavadeira em cima de pessoas é inédito até para ele. Bom, Júlia, vamos falar agora sobre a matéria que você assina também aqui na Gazeta, que é o seguinte, né? Essa tensão policiais e governos está se repetindo em outros estados do país. Claro, a gente teve esse caso que ferveu muito lá no Ceará, né? Mas você conversou com esse representante de associações que representam policiais em todo o Brasil e em outros estados também acontecem situações parecidas, né, Júlia? Isso, eu conversei com o sargento Leonel Lucas. Ele é presidente dessa associação, a Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares. Então ele me deu um panorama, assim, dos estados em que a situação está mais crítica, né? Porque como isso é uma negociação entre as categorias e os governos estaduais, muitas vezes a gente não sabe, né, como está mais longe, Sim. não chega na gente a informação, né, de que isso está acontecendo. Então ele falou de vários estados, mas de dois que estão com a situação mais complicada e mais semelhante à do Ceará, que são a Paraíba e o Espírito Santo. Então, na Paraíba, a gente tem e é importante dizer isso também, dependendo do estado, não necessariamente são policiais militares que estão se manifestando. Tem estados também que a Polícia Civil está fazendo protestos. Na Paraíba, são os policiais militares, civis e também os bombeiros. Policiais civis, militares e bombeiros realizaram a paralisação durante 12 horas ontem, conforme eles tinham anunciado em assembleia. Eles foram para a frente da residência oficial do governador, que fica ali nas proximidades da Beira Rio. Em seguida foram para a frente do clube... Eles fizeram uma paralisação na quarta-feira, a última quarta-feira, dia 19, entre meio-dia e meia-noite de quinta-feira, dia 20. A categoria, então, o que eles querem é uma incorporação de uma bolsa de desempenho lá que eles têm no salário e também um reajuste da remuneração. E aí o executivo chegou a fazer uma proposta, mas que foi considerada insuficiente
pela categoria. E aí já tem casos, por exemplo, na quarta-feira, dia 19, 6 viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram os pneus furados antes de um desfile de um bloco de carnaval, que é bastante movimentado em João Pessoa. Imagina, estamos nas vésperas do carnaval, né? E por isso o efetivo de policiais que estava destacado para fazer a segurança do evento ficou bem menor do que devia ser, né? E o relato é que esse caso teria sido realizado, essa sabotagem, digamos assim, né, furar os pneus, teria sido feito por um grupo de policiais encapuzados que aderiram à paralisação. No Espírito Santo, a gente teve um ato de policiais militares, civis e bombeiros na semana passada, em Vitória. Eles pediram, então, reajuste salarial, fizeram uma reunião com o governo estadual, que está elaborando uma proposta, fez a proposta, mas ainda não houve acordo. E o Ministério Público de lá já fez o alerta em relação àquilo que a gente estava falando, né, de que eles não podem fazer a paralisação. Sim. Então, reiterou esse alerta essa semana. E também, assim, a gente tem que lembrar que no Espírito Santo, no dia 14 de fevereiro, houve um dia de terror lá em Vitória, né? Que os criminosos fizeram vários ataques em regiões importantes da cidade, né? A Polícia Militar diz que isso foi uma reação à ocupação de uma favela lá em Vitória, o Complexo da Penha, pela corporação. E aí isso seria uma reação dos bandidos, né? Pois é, situação complicada. Agora, por outro lado, né, aconteceu algo lá em Minas Gerais, né, que também havia essa tensão envolvendo governo e policiais, e aí parece que nessa situação específica, os policiais venceram a queda de braço. Só mencionando, eu falei do Espírito Santo e da Paraíba, porque são os casos mais graves. Claro, mas a gente outros. Tem também Alagoas, Pernambuco e Piauí. A gente colocou lá na matéria um pouquinho de como está a situação em cada estado. Quem quiser ver, aqui a gente não tem tempo, mas quem quiser pode acessar lá. Isso. E conferir as informações completas. Então, no caso de Minas Gerais, o sargento que preside a associação que eu mencionei elogiou Minas Gerais, dizendo que é um caso de uma boa condução da negociação entre policiais e governo. Mas o que aconteceu lá? O governador do estado, Romeu Zema, que é do Partido Novo, inclusive, concedeu um reajuste de 41,47%. a policiais militares e bombeiros, escalonados até 2022. No último governo, o anterior ao meu, todas as categorias, exceto as da segurança, tiveram reajustes, e o que nós estamos fazendo com a segurança é repondo a inflação. Nós não estamos dando nenhum aumento real, diga-se de passagem. Ele enviou esse projeto para a Assembleia Legislativa só com reajuste para esses representantes das forças de segurança pública, e daí a Assembleia Legislativa estendeu para todo o funcionalismo de todos os poderes, Executivo, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Então, para Minas Gerais, que é um estado que a gente sabe que está com sérias dificuldades financeiras, pode ter virado um problemão. Passou tempo sem conseguir pagar salário até de servidor, né? Parcelando o 13º, enfim. Exatamente. Agora aumentou a folha de pagamento de uma maneira absurda, né? Porque imagina um reajuste de 40%. É bastante coisa. E isso, com certeza, não deixou felizes governadores desses estados aí que você citou, né, que estão nessa negociação com as categorias policiais. Porque, é claro, a gente já falou várias vezes aqui sobre a necessidade de valorização, ainda mais categoria de segurança, isso ajuda também, né, obviamente, na questão da segurança pública, mas e a saúde financeira dos estados, a gente sabe como é que estão, né? Então, é um equilíbrio difícil de achar. E daí, de repente, um governador, inclusive do Partido Novo, né, que tem um discurso bem ao contrário do que a gente percebe muitas vezes, do que os governadores políticos lidam com esses aspectos, esses assuntos, aplicou esse reajuste. Acho que governadores de outros estados vão ficar um pouco preocupados em agora ter esse exemplo. Por exemplo, na Paraíba, a reivindicação é de um reajuste de 24% em 2 anos, que também é bastante coisa. Sim. Mas daí agora tem um argumento, né? Puxa, mas lá em Minas Gerais deram 40%, a gente nem tá pedindo tanto. Pois é. Então pode ter complicado aí. O fato é que todas essas situações a gente segue monitorando, e mais detalhes ainda, tanto sobre essa mobilização de policiais quanto o estado de saúde do senador Cid Gomes, você acompanha na Gazeta do Povo. Júlia Fontes, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo.
Eu lembro que o podcast 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro, da Maria Scrocaro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!